Ele perdeu tudo: emprego, segurança, talvez a pessoa que mais amava. Mas descobriu uma regra estoica que o tornou inabalável. Há uma fotografia na mesa, meio coberta por caixas. No retrato, ele sorri com a cabeça encostada na dela, um dia qualquer que agora parece outra vida. Ao lado, uma carta dobrada: demissão. A chave da casa antiga gira pela última vez na mão dele, e o som daquele clique vazio fecha mais do que uma porta. Ele sente o chão ceder por baixo dos pés. Assim começou a queda de Rafael. Não foi um evento grandioso, explosivo. Foi uma sucessão de pequenas perdas que juntas tiraram o equilíbrio que ele tinha por certo. O salário que sustentava rotinas, o apartamento com varanda, as conversas noturnas que o mantinham inteiro. Tudo foi embora como areia entre os dedos. O que eu quero que você veja, logo de início, é isso. A perda foi real. Dói. Não é metáfora barata, nem lição que aparece pronta em minutos. Rafael chorou, ficou com raiva, culpou o destino, os patrões, até a cidade. Trocou noites de sono por planos furiosos de vingança contra um mundo que parecia injusto. Ele tentou controlar aquilo que estava fora do alcance. Insistiu em mandar e-mails a quem não respondia, bateu portas que já haviam sido trancadas, repetiu conversas que não levavam a lugar nenhum. No processo, a fricção interna aumentou. Vergonha por ter falhado, impaciência com a própria lentidão, medo de não ser suficiente. E foi nesse fio tenso que apareceu uma regra simples. Não um truque rápido, mas uma mudança de lente. Alguém lhe disse de forma direta e sem poesia vazia: protege tua paz, desapega do que não depende de ti. A frase bateu como um sopro no meio do incêndio, não apagou as chamas, mas abriu uma fresta de ar que permitiu pensar. Isso não tornou Rafael frio ou apático, antes deu-lhe um mapa para agir com cabeça e coração. A regra estoica que o transformou não prometeu ausência de dor, prometeu direção. Entender o que depende de você e o que não depende era a diferença entre se afogar e aprender a nadar com as ondas que vinham. Se essa mensagem está falando com você, inscreva-se e fique até o final. O que vem a seguir é a jornada de Rafael a partir daquele momento. Um caminho que não evita a dor, mas ensina a não ser comandado por ela. Vou te guiar por 6 atitudes práticas que, somadas, formaram o alicerce da nova postura dele. Cada uma tem um significado claro, uma cena na vida dele e um exercício prático que você pode tentar hoje. Tome isso como treino, não como promessa. A transformação exige repetição, erro e ajuste. Ainda assim, os resultados são reais. Menos reatividade, mais clareza, decisões que preservam a paz interior. Cena de Rafael. Nos primeiros dias, quando as contas chegavam e o celular permanecia mudo, ele ficou obcecado com o passado. Se eu tivesse feito aquilo, não teria perdido o emprego. Tentou retomar rotinas antigas, aplicar velhas estratégias no mercado que havia mudado. Cada tentativa frustrada aumentava a sensação de fracasso. A virada ocorreu num sábado em que, caminhando desorientado, viu uma construção demolida ao lado de um terreno onde anos antes havia uma árvore imensa. A árvore havia sido derrubada, mas ali, ao redor, nas pequenas fendas do concreto, uma fina hierba verde crescia, sem alarde. A cena ficou com ele. Algo tão pequeno se ergueu onde a grande árvore tombou. Flexibilidade não é renunciar ao seu tronco, é achar novas formas de existência quando o suporte some. Exercício prático 2 passos. Escolha uma rotina que você costuma repetir por inércia e mude a forma dela hoje. Se você costuma responder a e-mails com longas justificativas, experimente uma resposta objetiva. Se sua reação habitual a um atraso é reclamar, experimente perguntar primeiro o que aconteceu. Pequenas mudanças de forma, não de propósito, testam sua capacidade de adaptação. Treine isso por uma semana e observe onde a rigidez te custava energia. Mini ganchos. Quer saber por que flexibilidade não é sinal de fraqueza? Espere até ver como ele aprendeu a lidar com o próprio impulso de explodir. Ação 2. Mestre das emoções. Sentir sem ser dirigido. Definição rápida. Não negar emoções, mas nomeá-las, respirar, pausar e escolher a resposta. O objetivo não é anestesiar o sentimento, e sim recuperar o comando sobre as decisões que ele tenta tomar por nós. Nas primeiras conversas com amigos, ele explodia em acusações e silêncio alternados. Numa reunião para discutir um possível projeto, uma crítica sobre uma proposta o deixou vermelho como brasa, e quase instintivamente ele fez uma réplica agressiva que queimou a chance antes mesmo de virar opção.
Após uma leitura rápida sobre práticas antigas e um artigo moderno de psicologia, ele tentou um exercício simples. Nomear a emoção em voz baixa quando ela vinha. Raiva. Respirar 3 vezes, fazer uma pausa de 5 segundos antes de falar. No começo aquilo lhe pareceu ridículo. Com o tempo, impediu reações que depois se transformariam em arrependimento. Não reduziu a raiva, apenas mudou sua relação com ela. Exercício prático 2 passos. Quando uma sensação forte surgir, pare por 3 respirações. Nomeie a emoção em silêncio. Tristeza, raiva, vergonha. Pergunte-se, essa emoção exige uma ação agora? Se sim, qual ação depende inteiramente de mim? Se não, anote mentalmente e adie a resposta. Esse intervalo cria espaço para agir de acordo com valores, não impulsos. Mini ganchos. E se essa pausa revelar que a impaciência pode ser transformada em motor, a próxima ação mostra exatamente isso. Ação 3. Usar a impaciência a favor. Transformar pressa em direção. Definição rápida. Impaciência não precisa ser inimiga. Pode ser combustível quando redirecionada. Em vez de permitir que ela paralise, transforme-a em pequenos passos concretos. Cena de Rafael. Depois da demissão, Rafa se via observando ofertas vagas e sentindo um formigamento de ansiedade que o impedia de começar qualquer coisa com calma. Era como se a pressa por recuperar tudo ao mesmo tempo o deixasse hipervigilante e improdutivo. Aprendeu a dividir a impaciência em tarefas minúsculas, não encontrar emprego, mas cadastrar currículo em X sites por 30 minutos, enviar 3 mensagens de contato por dia. Ao fragmentar o desejo de resolver o futuro inteiro de uma vez, ele descobriu que a energia ansiosa podia ser canalizada em movimento útil, em vez de paralisia. Exercício prático, 1/2 passos. Quando sentir a pressa por resolver algo grande, escreva a ação maior no topo da folha e divida em 3 tarefas que caibam em 1 hora cada. Faça a primeira agora. Recompense-se com um pequeno descanso quando concluir. A impaciência perde fôlego quando encontra direção. Mini ganchos. Essas 3 primeiras atitudes mudaram a rotina de Rafael, mas há algo que o perseguia mais que a ansiedade, a vergonha. A forma como ele lidou com isso foi crucial. Ação 4. Não deixar a vergonha dirigir. Recontar a própria história. Definição rápida, diferenciar erro de identidade. Vergonha diz, você é um fracasso. Reavaliação diz, isso aconteceu, isso não me define. Cena de Rafael. Ele corria o risco de carregar a demissão como uma tatuagem na alma. Em festas, ao ouvir conversas sobre carreira, seu peito apertava e ele se isolava, evitando olhares que pudessem confirmar seu medo. Numa tarde, ao revisar antigos e-mails, percebeu que mantinha uma pasta chamada Projetos Falhos, um relicário de autoacusação. Decidiu renomeá-la para Lições e, com cada arquivo, escreveu uma linha sobre o que aprendera. A mudança simbólica não apagou a dor, mas interrompeu o ciclo de repetição da vergonha, permitindo que a experiência virasse ensino. Exercício prático, 1/2 passos. Encontre um rótulo que você carrega por um erro e escreva uma frase que o reframe, de fracassado para aprendendo com X. Guarde essa frase num espelho ou nota no telefone. Quando a vergonha vier, leia-a. Ação 5. Caráter como vitória. Pequenas decisões, grande fundamento. Definição rápida, seu caráter é o conjunto de escolhas cotidianas que ninguém vê. Priorizar integridade em atos pequenos constrói uma reserva interna que ninguém pode tirar. Cena de Rafael. Quando oferecido um trabalho que exigia cantadas éticas, inflar relatórios, omitir dados, ele hesitou. O dinheiro era atraente, a necessidade real, mas algo que vinha sendo trabalhado em sua cabeça o puxou para outro lado. Preferia dormir com a consciência leve. Em vez de aceitar, voltou ao princípio de agir de acordo com o que podia controlar, suas decisões. Quando recusou a proposta, sofreu inseguranças imediatas, mas manteve o que, no fim, era o alicerce invisível que talvez o preservasse das falhas maiores. Exercício prático, 1/2 passos. Pense em uma decisão pequena que você tem que tomar hoje. Escolha a opção que preserva sua integridade, mesmo que seja menos vantajosa no curto prazo. Observe como isso afeta seu estado interno. Ação 6. Priorizar paz sobre apego. Soltar para receber. Definição rápida. Escolher a tranquilidade do espírito em vez do apego a resultados. Soltar não é desistir, é abrir espaço para o novo. Cena de Rafael. Havia um velho carro que ele insistia em consertar, gastando economia em promessas. Quando finalmente deixou o carro ser levado para a sucata, sentiu uma mistura de perda e alívio. A liberdade que veio com o desapego
permitiu que aparecessem oportunidades que antes não cabiam no espaço mental ocupado pelo apego. Ele entendeu que paz era um ativo e que investir nela muitas vezes rende mais do que agarrar-se a retalhos do passado. Exercício prático, 1 a 2 passos. Escolha hoje algo pequeno que você segura por apego. Um objeto, uma história, uma expectativa. Pergunte-se: essa posse me ajuda a viver melhor agora? Se a resposta for não, pense em uma ação prática para abrir espaço. Doar, devolver, cancelar, delegar. Observe a sensação de leveza. Mini ganchos. Estas 6 atitudes não eliminam a dor, mas mudam o modo de enfrentar. Rafael as praticou, uma por vez, às vezes falhando e recomeçando. A diferença começou a aparecer não em um grande dia, mas numa sucessão de escolhas menos reativas e mais conscientes. Aos olhos de quem observava de fora, as mudanças eram sutis. Ele ainda acordava com o medo no peito, mas havia menos ruído na mente. Às vezes, ao caminhar pelo mesmo bairro onde antes tinha soado como ruína, Rafael notava pequenas vitórias. Um e-mail de resposta não ansiosa, uma conversa que não terminou com uma explosão, a devolução de uma energia que antes era gasta em cirandas mentais inúteis. Houve um momento decisivo, uma pequena cena que mostra como o trabalho interno começa a alterar o mundo externo. Numa manhã chuvosa, uma vizinha o parou no corredor e o cumprimentou com uma notícia. Havia uma vaga para um projeto comunitário de pequena escala, algo que não pagava muito, mas que podia oferecer rede e recomeço. Rafael sentiu o velho impulso: aceitar algo pequeno é aceitar menos do que mereço. No mesmo instante veio a sensação contrastante, a lembrança do galho que se dobra e da grama que persiste. Ele respirou, nomeou a ansiedade e decidiu: candidataria-se, não por comprovar valor imediato, mas para praticar movimento. Essa escolha era quase imperceptível, mas diferente do frenesi anterior, vinha com calma e intenção. Ainda assim, a vida, curiosamente, gosta de testar quem tenta aprender. Nenhuma semana depois, apareceu uma proposta que poderia ser uma grande ponte. Um emprego com salário atrativo, mas que exigia de Rafael algo que ia contra os limites que começara a desenhar. Trabalho num time onde se incentivavam práticas que ele considerava antiéticas, e deslocamento para longe de laços que, embora frágeis, lhe davam respiro. Era um dilema clássico: segurança versus caráter, ganho imediato versus paz de espírito. A oferta acendeu a velha raiva e a tentação de resolver tudo de uma vez. As velhas respostas, que o levavam à reação automática, sussurravam em seu ouvido. Nesse ponto da história, Rafael tinha feito progresso real. Sabia respirar, dividir ações, reconhecer vergonha, manter pequenas escolhas de caráter. Mas a oferta era uma parede alta, um teste que colocava frente a frente tudo o que vinha trabalhando. Aceitar significava reerguer uma fachada de estabilidade sem certeza de serenidade. Recusar significava um salto no escuro, com contas e perguntas sem resposta. E foi quando ele lembrou, com clareza cada vez maior, da regra central que havia começado a transformar sua existência: proteger a paz, desapegar do que não depende de você. Ele se sentou numa cadeira velha, as mãos segurando a caneca de café que esfriava. Olhou de novo para a fotografia na mesa. Não era desprezo pelo passado, nem tentativa de fugir da responsabilidade. Era uma pergunta prática: onde vou colocar minha energia? No que eu posso controlar? No que vou tentar controlar em vão? Essas perguntas, simples quando enunciadas, eram difíceis de responder, porque arrastavam consigo medo, orgulho e pressão social. Rafael fez algo que há poucas semanas teria sido impensável. Pediu 3 dias para pensar. Não reagiu de imediato, não deu respostas em calor. Respirou, fez uma lista de princípios que não estava disposto a violar e também listou condições aceitáveis de mudança. Era um pequeno ritual, um protocolo que juntava tudo o que aprendera. Enquanto ele montava essa lista, uma lembrança antiga veio à tona. Uma passagem breve que ouvira em algum lugar. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Ele não sabia se a frase vinha de Marco Aurélio, de Epicteto, de alguém que havia passado pela mesma tempestade. Não importa. O que importava agora era que a ideia ecoava. O trabalho dos últimos meses não tinha sido criar uma postura imbatível, mas abrir canais de escolha. E agora, posta à prova, a regra mostraria seu valor. Desapegar do que não depende de você, para preservar o que realmente importa. A cena final do dia foi simples. Ele fechou o laptop,
Enrolou a carta de oferta e a colocou numa gaveta. Não era um sim, nem um não. Era uma pausa consciente. Ao deitar, sentiu a inquietude habitual, mas também uma estranha clareza. A inquietude persistia. Seria pretensioso dizer que a paz havia chegado, mas havia menos turbilhão, como uma panela no fogo que começa a baixar. No escuro do quarto, Rafael sussurrou para si mesmo uma pergunta que, de algum modo, sintetizava o princípio. Isso depende de mim? Se dependia, agiria com responsabilidade. Se não dependia, soltar seria o primeiro passo para recuperar espaço. Há algo decisivo a dizer aqui. A prática não remove o medo, ela muda quem responde a ele. Ainda faltavam peças, e o teste grande que viria exigiria todas as 6 atitudes funcionando como um conjunto, e não isoladamente. O que tinha ocorrido até agora era preparação, disciplina de exercício mental, escolhas pequenas que acumulavam. E claro, as recaídas aconteceram. Em noites em que a solidão pesava, ele voltava a julgamentos antigos. Em conversas, por vezes, a impaciência o dominava. A diferença é que hoje ele reconhecia esses padrões mais rápido, interrompia antes que se transformassem em episódios destrutivos e retomava o exercício. No entanto, havia uma sombra que se aproximava. A reação externa de quem observava a sua mudança nem sempre era gentil. Amigos de longa data viam sua postura com desconfiança, como se a calma de Rafael fosse conivência ou desistência. Havia quem o chamasse de frio ou desapegado demais. Essas vozes testavam a consistência do que ele vinha construindo. A tentação era responder com prova contrária, aceitar a oferta lucrativa, fazer algo grandioso apenas para calar os que duvidavam. Era ali, precisamente ali, que a regra estoica precisava ser verificada na prática. Numa manhã seguinte, um e-mail chegou. O recrutador pedia uma resposta até o fim do dia. A pressão aumentou. Quem o observava começou a telefonar. Rafael sentiu todo o antigo peso de ter que provar algo. Mas diferente de antes, ele já tinha ferramentas. Nomear a emoção, pausar, retornar às prioridades, verificar o que dependia dele e o que não dependia. Ele abriu um caderno, escreveu o que posso controlar hoje e listou apenas itens na esfera de influência. Embaixo escreveu o que não depende de mim e deixou em branco qualquer tentativa de preenchê-lo. Era um exercício duro, reconhecer impotência frente a certas forças, sem se curvar ao desespero. E foi ali, num corredor entre a vontade e a possibilidade, que a narrativa encontrou seu ponto de transição natural. Rafael tinha adotado as primeiras atitudes, testado algumas em situações cotidianas, e agora, diante da maior tentação desde a queda, precisava transformar teoria em prática completa. A decisão que viria definiria não apenas um emprego, mas a direção de tudo o que havia reconstruído até então. Ele sabia que qualquer resposta automática, um sim impulsivo ou um não por ressentimento, seria exatamente a armadilha que a regra prometia evitar. Então, ele fechou o caderno, respirou fundo e foi atender a última ligação antes de dar uma resposta. A linha vibrou. Do outro lado, uma voz aguardava. O tempo, que até então parecia dividido entre momentos lentos e explosões, se comprimiu naquele instante. Era sobre escolher onde colocar sua energia, no que depende dele ou naquilo que não. As palavras que ele diria naquela ligação iriam revelar quanto da transformação realmente havia penetrado sua prática diária. A linha tocou. Ele hesitou menos do que esperava, não por coragem heróica, mas por hábito. 3 respirações, nomear a sensação, a ansiedade e um olhar rápido na lista no caderno. No topo, escrito com letra trêmula e depois firme, o que posso controlar hoje? Embaixo, itens concretos. Mais abaixo, os princípios invioláveis. Ele apertou o telefone. Do outro lado, a voz do recrutador foi direta. Precisamos da sua resposta até o fim do dia. O pacote é bom e poderíamos fechar tudo já. Rafael ouviu tudo. Fez perguntas práticas sobre horário, equipe e expectativas e então falou com clareza surpreendente até para si mesmo. Preciso de 3 dias para avaliar. Obrigado pelo contato. Não era um não.
Nem era um sim. Era uma escolha baseada em um critério: preservar paz ao decidir sobre o que afetaria sua vida. O recrutador tentou pressionar. Rafael afirmou o prazo, sem justificativas dramáticas. Desligou. O aperto no peito voltou. Não sumiu, mas havia espaço entre a emoção e a ação. E esse espaço foi o que permitiu aplicar todas as atitudes que vinha treinando, ao mesmo tempo, como um só mecanismo. Primeiro, flexibilidade. Ao invés de se prender à ideia de que precisava aceitar imediatamente para reerguer sua vida, ele abriu alternativas que antes não considerara. Se não era para o emprego, poderia recusar e aceitar trabalhos menores, consultorias temporárias, projetos locais. Isso não diminuía seu objetivo final, dava-lhe outras formas de alcançá-lo. Segundo, domínio emocional. Cada passo começou com nomear o que vinha. Raiva, vergonha, medo. Ele escreveu cada uma e perguntou: essa emoção exige uma ação agora? Muitas vezes a resposta era não. Então deixou a emoção existir, sem virar reação. Terceiro, impaciência canalizada. A pressa pela resolução virou lista de pequenas ações. Nas próximas 72 horas, não buscaria um salto milagroso. Faria 3 tarefas diárias que estivessem ao alcance: enviar contatos, organizar portfólio, aceitar reunir com líderes do projeto comunitário. A impaciência virou ritmo de produtividade concreta. Quarto, vergonha recontada. Em vez de permitir que a demissão definisse seu valor, transformou o mantra interno. Onde antes havia fracasso, agora havia ponto de aprendizado X. Ele repetiu essa frase tantas vezes que, quando a crítica externa veio, não a absorveu automaticamente. Quinto, caráter como vitória. Montou uma lista de limites inegociáveis. Seu trabalho exigisse manipulação, omissão ou violasse seu senso de integridade, não havia negociação. Era uma linha clara, fruto de escolhas pequenas acumuladas e que agora orientava decisões grandes. Sexto, priorizar paz. Em cada pergunta, onde gasto minha energia, a resposta tinha que passar por aquele filtro. Se a energia era para algo que não dependia dele, ele soltava. Se dependia, ele agia com responsabilidade. Essas 6 ações, praticadas em sincronia, o levaram a algo que nunca prometera, não a ausência de dor, mas a recusa de ser governado por ela. 3 dias depois, ele escreveu a resposta que já sabia interiormente. A carta foi curta, direta e humana. Agradeceu pela oferta, explicou que não poderia aceitar nas condições propostas e deixou aberta a possibilidade de diálogo futuro, caso houvesse alinhamento com princípios mínimos. Enviou. Não era vingança, era consistência. A reação externa foi imediata e variada. Houve quem admirasse sua postura. Houve quem o chamou de teimoso, perdedor ou idealista ingênuo. Um ex-colega, com quem havia tensão antiga, deixou um comentário público insinuando que ele havia perdido a chance da vida. O instinto antigo de Rafael dizia para provar que estava certo, aceitar a oferta só para calar essa boca. O instinto novo lhe deu outra opção: não alimentar o teatro alheio. Ele respirou, lembrou da regra que o havia iniciado, proteger a paz, e escolheu responder com dignidade ou não responder. Optou por não transformar ataque em espetáculo. Em vez disso, mandou uma mensagem privada ao ex-colega, breve e respeitosa, explicando seus motivos, sem acusação. A mensagem não mudou todas as opiniões, mas impediu que sua energia fosse gasta numa disputa pública. Algumas semanas depois, a vida testou outro terreno. O pequeno projeto comunitário para o qual ele havia se inscrito, inicialmente um ato de prática, precisou de alguém para liderar uma apresentação para potenciais apoiadores. Era uma chance modesta, sem salário grande, mas com visibilidade e possibilidade de rede. Rafael foi convidado a apresentar. A tentação de minimizar sua falha passada em prol do espetáculo persona ainda sussurrava: mostre que você está bem, faça algo grande para provar. A voz prática, aprendida nos exercícios, disse: que resultado você quer? Segurança externa ou consistência interna? Ele escolheu a consistência. No dia da apresentação, uma provocação veio de forma inesperada. Um dos patrocinadores, curioso, mencionou a demissão e perguntou em tom de surpresa se isso não demonstrava incompetência. O grupo esperou a reação. O público desejava drama. Rafael tomou fôlego, nomeou a emoção, um calor no rosto, a pontada de vergonha, e respondeu com calma. Em vez de justificar cada detalhe, disse que havia perdido o emprego, sim, e que aquilo havia sido um ponto de virada mais do que um ponto final. Contou sem exaltação o que aprendera, como transformar impaciência em ação, vergonha em aprendizado e como priorizar a integridade nas decisões. A resposta não agradou a todos, mas atraiu 2 gestos importantes.
respeito de quem observava a consistência e a atenção de alguém que queria colaborar em algo alinhado com seus valores. A transformação de Rafael não foi linear. Houve noites de voltar atrás, risadas de amigos que o chamavam de zen em tom depreciativo, recaídas em pensamentos de autoacusação. A diferença foi simples, porém profunda. Antes, essas recaídas o arrastavam por dias. Agora eram episódios rápidos que ele reconhecia e tratava como parte do processo. O poder da prática repetida, pequenas escolhas, exercícios de respiração, divisão de impaciência, começou a somar efeitos reais. Meses se passaram. Ele consolidou uma rotina que parecia pequena, mas fiel. Manhãs com escrita curta sobre o que controlava naquele dia, períodos de trabalho intenso divididos em blocos de 50 minutos, pausas para caminhar, reuniões apenas com pessoas que respeitavam limites básicos e noites com um ritual de gratidão em que listava 3 coisas que haviam corrido bem. Essas práticas não eram show de motivação, eram disciplina cotidiana, e disciplina, no fim, cria alicerce. Um dia, quase por acaso, um contato antigo que o admirava viu o trabalho no projeto comunitário e propôs uma colaboração que unia ética e estabilidade financeira. Não foi um salto mágico, fruto de um esquema. Foi consequência de visibilidade sincera, reputação construída pela integridade e disponibilidade prática. Mesmo então, Rafael manteria os critérios. Analisou, negociou condições e recusou pontos que poderiam comprometer o que havia decidido preservar. Assinou apenas o que estava de acordo com princípios que guardava. A mudança que mais chamou a atenção e que provou a regra não foi uma oferta ou um boato. Foi a sensação interna que passou a acompanhá-lo nos dias difíceis. Em vez de ser varrido pela tempestade emocional, ele passou a navegar nela. Não por frieza, mas por presença. Ser inabalável na história dele não significava imune à tristeza ou ao medo. Significava recuperar a autoridade sobre onde colocar energia e agir a partir desse ponto. A paz deixou de ser uma ausência de problema e virou critério de decisão. É importante repetir, ele não se tornou invencível. Recebeu notícias ruins depois da estabilidade aparente, um parceiro de negócio quebrou um acordo, um amigo partiu em um momento delicado e houve noites em que chorou por ter que começar de novo. A diferença é que agora os episódios eram administráveis. Ele sabia nomear a dor, olhar o que dependia dele e o que não dependia, e agir com integridade. A vida continuou com seus altos e baixos, como sempre. A novidade era como ele respondia às oscilações. Em certo momento, num jantar entre velhos conhecidos, alguém descreveu-o como inabalável. A alcunha fez cócegas estranhas. Ele pensou na regra estoica e sorriu com cuidado. Ser chamado assim parecia exagero. Preferia pensar que havia aprendido a governar a si próprio com menor tumulto. Mas a alcunha abria um ponto para ensinar. Quando alguém disse, "Como você ficou tão inabalável?", ele não respondeu com segredo místico. Contou as 6 atitudes. Contou o exercício das respirações, a planilha das pequenas tarefas, a pasta renomeada de projetos falhos para lições, a recusa ética, o desapego prático do carro antigo. E concluiu com a mesma frase que tinha virado pergunta no escuro do quarto meses antes. Isso depende de mim? No fim, a regra se mostrou menos um dogma do que um princípio operacional. Invista sua energia onde ela faz diferença. Solte o resto. Haja com integridade. Cultive a flexibilidade. Nomeie emoções e agende respostas. Transforme pressa em passos. Reescreva a vergonha como aprendizado. Faça das pequenas escolhas um patrimônio. A beleza disso tudo é que são ações concretas, são exercícios. Não há promessa de vida perfeita, apenas um caminho para gastar menos tempo à mercê do que não controlamos. Se você quer levar isso para sua vida, experimente um protocolo simples de 7 dias que Rafael teria desejado ter em papel quando começou. É prático e testa a regra central na sua rotina. Dia 0. Prepare. Escreva uma lista curta de princípios inegociáveis. 3 itens é suficiente. Esses serão seu filtro decisório nas próximas escolhas importantes. Dia 1 a 7. Rotina diária. Manhã, 5 minutos. Escreva uma coisa que você pode controlar hoje. Escreva uma coisa que não depende de você e deixe-a sem tentativa de controle. Ao sentir emoção forte, prática contínua. Pare. Respire 3 vezes. Nomeie a emoção em voz baixa. Pergunte-se: essa emoção exige uma ação agora? Essa ação depende de mim? Se não depender, deixe passar e registre a sensação sem ruminá-la. Impaciência em ação. Quando sentir pressa por uma mudança grande, divida em 3 tarefas executáveis em 1 hora cada. Faça a primeira imediatamente. Noite, 5 minutos. Escreva uma coisa que aprendeu hoje. Reescreva uma falha como aprendizado X. Esses passos são simples,
mas a repetição constrói uma reserva de serenidade. Não prometem que tudo vai dar certo, prometem que você terá mais clareza sobre onde colocar seu tempo e energia. Antes de terminar, deixe-me que desafiar com algo curto e prático, um experimento para hoje, que resume a regra central. Proteja sua paz, desapegue do que não depende de você. Faça o seguinte em uma situação cotidiana. Quando surgir uma irritação, um atraso, uma crítica, uma fila, pare e realize este mini protocolo. 1. Nomeie a emoção em voz baixa. 2. Respire 3 vezes. 3. Pergunte: isso depende de mim? Se sim, identifique a ação exata que você pode tomar agora. Se não, escolha uma ação que preserve sua paz. Sair da situação, adiar a resposta, anotar e lidar depois. Pratique este mini protocolo uma vez hoje. Observe o efeito. Se quiser, escreva nos comentários qual situação você testou e qual foi o resultado. Quero saber qual das 6 atitudes você sentiu mais natural: flexibilidade, domínio emocional, impaciência convertida em ação, reescrita da vergonha, caráter ou priorizar paz. E qual você achou mais difícil? Se gostou dessa história e quer aprofundar a prática, inscreva-se e ative as notificações. Há outros vídeos que desmembram cada atitude com exercícios semanais. E se esse conteúdo tocou você, compartilhe com alguém que está enfrentando uma perda ou um momento de incerteza. Às vezes, um gesto simples de partilha é o começo de outra reconstrução. Rafael nunca se viu como alguém que venceu a dor. Ele apenas aprendeu um modo de responder a ela que o devolveu a si mesmo. Perder tudo foi o fato inicial da história, mas não foi o fim. A regra, proteger a paz, desapegar do que não depende de você, não apagou as cicatrizes, tornou-as mapas. Hoje, quando algo novo quebra ou balança, ele ainda sente, só que agora sabe onde colocar as mãos para reconstruir. Isso é o que significa tornar-se inabalável. Não estar livre da tempestade, mas saber manter o leme firme, mesmo quando os ventos sopram contrários.